beleza. Gravando aqui, ó. Gravando, já gravo direto. Participantes. Convidar. No convite. Pessoal, beleza? Então, olha só. Agora eu vou resolver exercícios, então vou compartilhar a tela com vocês, tá? Vou compartilhar a tela, na verdade são exercícios da apostila de vocês, vou fazer 2 exercícios, aí já vou terminar o conteúdo da aula 8, né? Nós fizemos a aula 7, estamos na aula 8 agora. Finalizamos a aula 8 nessa nossa reunião agora, nessa segunda reunião, e na terceira nós fazemos mais alguns exercícios, tá? Para finalizar a aula, beleza? Então, vamos lá, gente, olha, vou fazer o seguinte, o pessoal vai entrando aí, eu vou fazendo, opa, olha lá, Rodrigo, então vou compartilhar a tela com vocês, tá? Dos exercícios que eu escolhi para a gente fazer agora, envolvendo o conceito de densidade, massa específica e pressão, tá? Então, vamos lá. Cadê os exercícios aqui? Compartilhar. Então, olha só, gente. Nós temos o exercício ali que diz assim, ó. Provavelmente já está compartilhando tela com vocês. Em um laboratório de física, há uma cadeira com assento formado por pregos com as pontas para cima. Alguns receiam sentar-se nela, temendo machucar-se. Em relação à situação descrita, é correto concluir que quanto maior é o número de pregos, na pessoa que senta na cadeira. Pergunta, pessoal, que conceito que está envolvido aqui? Tá? Que conceito que está envolvido aqui? Agora eu preciso da participação de vocês. Preciso que vocês falem comigo, ou escrevam no chat. Hã? Que conceito que está envolvido, pessoal? Pode escrever ali no chat, no bate-papo.
Quando você olha para uma cadeira cheia de pregos, você já deve ter se deparado com essa situação, já viram em algum lugar. Quando você olha para uma cadeira cheia de pregos, né, com as pontas para cima, você fica com medo, com receio de sentar. Mas dá para você sentar nessa cadeira? Sim. Beleza, Vitória, valeu. Dá para sentar. Porque aqui o conceito que está relacionado é o conceito de pressão. Se você pegar um lápis, por exemplo, que dê essa dimensão de altura, se você pegar na ponta do lápis que foi apontado e na parte de baixo dele, né, na parte de trás dele, que tem uma borracha, você vai sentir que a área de contato é diferente. No entanto, que se você pressionar com o indicador e com o polegar, né, o indicador e o polegar, esse lápis, você vai sentir mais dor aonde está a ponta do que aonde está a borracha. Porque a área de contato da ponta desse lápis, ela é menor, consequentemente a pressão é maior. Como a área de contato aqui embaixo é maior, significa que a pressão é o quê? Menor. Então, a ideia que deve estar relacionada ao conceito de pressão. Né? Então, vamos voltar lá no arquivo para a gente ver qual seria a alternativa que a gente deve escolher aqui, pessoal. Então, vamos lá. Letra A. Menor será a força total que o conjunto de pregos exerce, se você aumentar o número de pregos? Não, a força é a mesma. A força é a força peso, tá, gente? É a força da pessoa, isso não muda. Maior será a força total que o conjunto de pregos exerce? Também não. Maior será a pressão exercida? Também não. Maiores serão a área e a pressão exercida? Não. Menor será a pressão exercida e maior será a área. Então, ó, maior é a área e menor a pressão exercida. Logo, a alternativa correta para nós nesse exercício é a letra E. Beleza, gente? Tranquilo? Perguntas aí, pessoal? Tá? Então, aquele exercício foi o 7.6 da aula 7 de vocês, lá na apostila. Agora, nós vamos fazer o exercício 7.7, que também está na apostila de vocês. Tá? Está lá na apostila 4. Perguntas, pessoal? Não? Então, eu vou ler o enunciado, tá? Vou ler o enunciado, vou anotar as informações e a gente vai tentar resolver esse exercício junto aqui, envolvendo o conceito de densidade, massa específica, tá? Em uma proveta que contém 100 centímetros de água, tá? Então, olha só, cúbicos, né? Então, olha, o volume de água é 100 centímetros cúbicos. Lembra que centímetro cúbico, metro cúbico são unidades de medida de volume, tá? É colocada cuidadosamente uma pipeta de ouro que tem massa... Opa, aqui me deu a massa da pipeta. Vou colocar pipeta aqui, tá? Vou colocar mais do ouro, fica mais fácil. Menor para escrever. Ela é 152 gramas. Beleza? E ele diz assim, observa-se que o nível de água aumentou, tá? Então, o volume total foi para 108 centímetros cúbicos. Veja, quando eu tinha água, só tinha 100 centímetros cúbicos. Quando eu coloquei a pipeta, foi para 108. Agora, ele me pergunta, qual que é a densidade da pipeta? Então, a densidade do ouro, vou colocar aqui, tá? Desse pedacinho do ouro, tá? Então, vamos lá. Vou admitir aqui, beleza. A Larissa já entrou. Aqui, beleza. E aí, pessoal? Agora, com esses dados aqui, ó, como que eu defino a densidade da pipeta? Ou do ouro, tá? Vou colocar ouro aqui para ficar mais fácil de escrever. O que vocês acham que a gente deve fazer? Primeiro, a gente está falando de densidade, certo? Densidade da pipeta. Então, eu vou ter que relacionar aqui a massa da pipeta. Tá? Vou ter que relacionar a massa da pipeta. Só que o volume que entra aqui, qual é o volume que entra na jogada? Tem que ser o volume de quem? Tem que ser o volume de quem, pessoal? Isso, do aumento do volume de água, isso mesmo, né? Do volume total, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que escrever isso aqui assim, ó, gente, ó. O volume total é igual ao volume de água mais o volume de ouro, tá?
Consigo descobrir o volume do ouro? Consigo, né? O que eu faço? Substituo o volume total 108 aqui, igual ao volume de água, que é 100, mais o volume do ouro. Isso significa que eu vou calcular a densidade dessa pipeta, tá? Essa pipeta de ouro não basicamente é um único material. Então, ela pode ter o quê? Outros minerais, outros minérios que estão junto dela. Então, o que acontece? Aqui eu calculo o volume do ouro. O volume do ouro vai ser o quê? 100 menos 108, desculpa, menos 100. Isso aqui vai dar igual a quê? 8 centímetros cúbicos. Está ali, ó. Calculamos o volume de ouro. Beleza? O volume da pipeta. Vou colocar ouro pipeta, para a gente não se confundir. Beleza? Tá, determinei esse volume. Eu tenho a massa da pipeta de ouro. O que eu faço para achar a densidade agora? O que eu faço para achar a densidade, pessoal? Uso o quê? Massa por volume. Obrigado. Isso aí, Rodrigo. Valeu. Vamos lá. Vou apagar esses dados aqui, ó. Vamos usar lá, então, ó. Densidade do ouro, pipeta. Agora vou colocar pipeta, vai ficar mais fácil. Vai ser a massa da pipeta divididos pelo volume da pipeta. Beleza? Então, olha só, a densidade da pipeta, ela vai ser massa da pipeta 152 divididos por 8. Pessoal, quanto que dá 152 gramas divididos por 8 centímetros cúbicos? Vai dar uma resposta em grama por centímetro cúbico. Mas qual que é a quantidade? Qual que é a quantidade, pessoal? Quanto que dá 152 dividido por 8? 19. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Então tá aí, ó. Encontramos qual é a densidade. Agora a gente volta lá. Vamos lá, vou compartilhar com vocês. A gente volta lá no enunciado para ver qual alternativa a gente tem que marcar. Então, olhando ali, opa, todas 15,5. Ah, eu errei, gente. Eu errei, eu coloquei o enunciado e não copiei as outras. Mas agora eu não vou conseguir mudar isso aqui. Deixa eu ver se consigo. Ah, consigo. Vou colocar aqui, sei lá. Acho que na apostila de vocês, eu sei que está 19. Eu não consigo mudar aqui. Não vou conseguir mudar. Mas é 19. Deixa eu olhar aqui na apostila. Eu acho que... Ah, tá aqui. Então, 15 é a letra A, 14 é a letra B, é isso? E a letra C é 19. É isso? Então, é a letra C. Isso? Beleza. Valeu. Tranquilo? Perguntas, pessoal, desse exercício? Não? Tá de boa? Beleza. Passou a moto? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos falar sobre o princípio de Pascal e depois eu vou falar sobre o teorema de Arquimedes, tá? Então, o próximo importante aí, teorema, princípio, que a gente pode chamar assim, é o princípio de Pascal, né? Pascal, ele foi célebre filósofo, matemático, né, teólogo, enfim, ele foi um grande pensador, uma grande personagem aí da época, que desenvolveu calculadoras também, né, para o uso da matemática, né? Depois podem perguntar para o Brian, que ele vai falar do Pascal, um cara bastante importante no ramo da matemática, mas a contribuição maior do Pascal foi perceber como que a pressão em um fluido, ela se comporta, tá? Então agora a gente vai falar do princípio de Pascal. Deixa eu apagar isso aqui. Já copiaram, gente? Deram um printzinho? Beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre o princípio de Pascal. Princípio de Pascal. Blaise Pascal. O primeiro nome dele é Blaise, francês. Tá? Blaise Pascal. O que ele disse a respeito da pressão dos fluidos? Que ela é integralmente transmitida sobre todos os pontos do fluido. Como que ele chegou nessa conclusão? Imagine que você tenha, né, um recipiente onde você coloca o objeto e a hora que você coloca esse objeto,
o que Blaise Pascal percebeu é que as pressões na horizontal, ou seja, nesse ramo que envolve essa direção, elas se anulavam, tá? E depois ele começou a perceber que a única força que agia realmente era na vertical, que era a força-peso. Tá? Então, o que ele pôde concluir com base nisso? Que a pressão, independente de onde está agindo no objeto, ela é com um formato esférico. Tá? A pressão, ela é o quê? Radial sobre o objeto. Então, ela vem de todos os pontos com a mesma intensidade. Tá? Então, o que ele escreveu? Que a pressão sobre um objeto em determinado ponto, determinado ponto de um fluido é integralmente transmitido. Tá? Isso significa que todo ponto, né, todo objeto que é colocado em determinado ponto desse fluido, nesse ponto em específico ele vai sentir a mesma pressão. Tá? É isso que o Blaise Pascal conseguiu contribuir a respeito do estudo de fluidos. Tá? É com base nisso que ele utilizou a ideia de Galileu, que tinha um certo problema, né? Não só Galileu, mas também Torricelli, em elevar líquidos, em especial a água, né? Para você bombear de regiões mais profundas. Então a água ela tem um limite, é mais ou menos 10 metros, ali, ou 11 metros no máximo, que você consegue bombear a água simplesmente com diferença de pressão. Sendo valores maiores do que essa altura, você precisa de uma bomba d'água. Tá? Então, você vai precisar de um sistema mecânico, um motor, para poder gerar a pressão e empurrar a água para cima. Tá? Esse foi o grande problema nos Estados Unidos, é por isso que vocês veem muito nos filmes, nos seriados, aqueles silos gigantes de água nos prédios, né? Porque aquilo lá é um lugar onde você consegue levar a água e transportá-la de novo, né? Ou para você mantê-la armazenada. É muito comum. E esses silos, né, essas caixas d'água gigantes, elas são feitas de madeira. Vocês podem ver lá, depois pesquisem na internet, vocês vão ver que é bem interessante, né? Esse sistema era um sistema antigo, né? E muitos dos edifícios lá em Nova York, em especial, é uma cidade bastante moderna, mas lá em Nova York, em especial, utilizam dessa ideia, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Tá. Tranquilo, pessoal? Perguntas a respeito dessa ideia fundamental do Pascal aí sobre o líquido, né? Ou melhor, o objeto no interior do líquido, num determinado ponto, sofrer uma pressão integralmente nesse ponto. Então, infinitas pressões vêm, mas elas são a mesma sobre esse objeto nesse determinado ponto. Beleza? Não? Tem uma pergunta? Então, vamos continuar. Como é que a gente pode entender isso, né? Quais são as aplicações a respeito desse princípio do Pascal? Prensas hidráulicas, elevadores hidráulicos, tá? O freio hidráulico, né? O freio, quando você aciona, você tem um fluido lá dentro, esse fluido ele vai pressionar, né, o sistema que está relacionado lá aos freios desse carro, né? Esse fluido vai fazer esse trabalho, esse fluido fica lá na frente no motor, né? Fica no recipiente, né? Um receptáculo para poder trabalhar, para poder ajustar a tua frenagem, o teu processo de pisada ali, né? Que você dá no freio para que o carro pare, tá? Então, o conceito de pressão também está relacionado a quando você vai fazer lá um acesso na pessoa, você precisa pegar um acesso, e aí o que acontece? Você vai ter que levantar o líquido que você quer, ou o remédio, no caso, que você quer injetar na pessoa num nível mais alto, para que esse líquido, por diferença de pressão, ou melhor, por diferença envolvendo lá o princípio de Stevens, ele possa fluir para dentro dos vasos, né, veias, né, da pessoa. Enfim, então, veja, a ideia de aplicações a respeito do princípio do Pascal são imensas, tá? São inúmeras aí que a gente tem, tá bom? Eu vou mostrar a ideia do elevador hidráulico.
para poder mostrar como é que fica, gente, para poder escrever uma equação que envolve a ideia de pressão, tá? Como ele disse que a pressão é integralmente transmitida em determinado ponto do fluido, a gente pode dizer assim, ó, que quando o fluido está em equilíbrio, significa que as pressões no interior desse fluido são iguais, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui, se quiserem copiar isso aqui, beleza? Vou apagar e vou fazer um desenho que é bem bacana. Deixa eu aproveitar o desenho que está aqui no meu material didático, tá? Material de aula, só para ele ficar bonitinho. Então, ó, é muito comum aparecerem tipos de exercícios como esse, gente, no vestibular, né, no Enem, o Enem principalmente. Tá? O Enem aparece bastante esse tipo de exercício que envolve a ideia de pressão. Deixa eu fazer bonitinho como está aqui, ó, vai ficar legal. Vou tentar desenhar um carrinho. Ó, um carrinho. Ó, o carrinho, parece o carrinho lá do Corrida Maluca, né? E aqui, ó, gente, nós temos, então, uma força que vai ser aplicada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se está no mesmo nível. Aí. Então, tem uma força que eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou chamar de F1, para tentar levantar esse carrinho que está do outro lado. E, para isso, eu vou precisar de um fluido aqui no interior. Então, eu vou colocar um fluido aqui, sei lá. É um fluido que tem a capacidade de transmitir integralmente e com maior eficiência a força que eu aplico aqui para empurrar esse sistema do outro lado. Tá? Tá aí. Beleza? Tá? Então, o que acontece? Percebam, gente, que aqui ó, eu tenho uma área, vou chamar de área 1, e aqui eu tenho outra área maior, que eu vou chamar de área 2. Aí, tá? Consequentemente, a hora que eu apertar, né, esse êmbolo, que a gente pode dizer assim, empurrar ele através de uma força, ou até mesmo colocar o objeto, né, através da força peso para empurrar esse líquido para baixo, e consequentemente empurrar o líquido aqui para cima, empurrar, elevar esse objeto para o outro lado, o que acontece? Vai existir uma força F2 para cá. Ó. Vai existir uma força F2 para cá. Tá? E como esse sistema está em equilíbrio, perceba, ó, esse sistema está em equilíbrio, o que acontece? Eu posso dizer que a pressão do lado 1 é exatamente igual à pressão do lado 2. Isso tratando de fluidos. Depois eu vou mostrar um desenho que fala dos vasos comunicantes, só para vocês entenderem, e a gente vai fazer um exercício também sobre isso, tá? A gente vai fazer um exercício também sobre isso. Tá? Então, olha, se eu disser que a pressão do lado 1 é igual à pressão do lado 2, como é que eu escrevo pressão? Força sobre área. Então, olha só que legal. Aqui vai ficar F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. O que a gente consegue perceber desse resultado, gente? Olha, força 1 sobre a área 1 é o quê? Força 2 sobre a área 2. Não está aparecendo aí, só um pouquinho. Vou escrever mais para cima. Força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Olha lá, agora sim, vocês enxergam. Ó, então, força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Significa que a hora em que eu coloco essa área 1 para o outro lado da igualdade, a força 1 é inversamente proporcional à área 2. Tá? Como assim? Quanto maior a área 2, menor a força 1. Então, ó, quanto maior essa área aqui, para o fluido poder empurrar esse êmbolo gigante aqui, menor a força que eu tenho que aplicar do outro lado. Tá? Esse é o princípio de Pascal. É uma alavanca, tá? Mas é uma alavanca hidráulica, através de fluidos, gases, líquidos, em especial líquidos, tá, gente? Líquidos com uma viscosidade considerável para eles poderem realizar esse trabalho, tá? Trabalho contra a força-peso, nesse caso, tá bom? Então, essa é a importante relação que a gente chama de teorema ou princípio de Pascal. Beleza? Perguntas, pessoal, com relação ao princípio de Pascal? Não? De boa? Tranquilinho? Beleza?
Só para terminar, então, mais uma das aplicações que envolve o princípio do Pascal é a ideia de vasos comunicantes. Aparece bastante no Enem, aparece no vestibular da Federal às vezes, mas é mais comum de aparecer essa ideia de vasos comunicantes no Enem, beleza? Então, vou falar um pouquinho para vocês desse princípio envolvendo vasos comunicantes. Já deram print, pessoal? Posso apagar, então? Então, vamos lá. Meu desenho caiu, ficou bom, né? Ó, outro importante artifício é a ideia de vasos comunicantes. Exemplo de vaso comunicante, vaso sanitário, tá, gente? Vaso sanitário, sifão da pia, da cozinha, do banheiro, são vasos comunicantes. Como que funciona isso, né? Então, olha só, eu vou exagerar aqui, é claro, vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar uma estrutura que é assim, ó, tá? Desse jeito. Isso aqui é um vaso comunicante. São vários vasos, né? Tem vários caminhos para o fluido percorrer. Imagine que eu tenho um fluido assim, ó. Tá? Eu tenho um fluido assim, ó, no interior desses vasos. O que eu posso perceber, gente, de acordo com o princípio de Pascal? Que um determinado ponto aqui, ou aqui, ou aqui, já que ele tem naquele lugar em especial uma mesma pressão, e ela é integralmente transmitida, significa que se eu tiver todos os pontos numa mesma linha, por exemplo, assim, ó, esses pontos em verde, eles terão a mesma pressão agindo sobre eles. Já os em amarelo têm pressões o quê? Diferentes, tá? Porque a pressão é integralmente transmitida sobre o ponto, e nesse ponto ela é uma, nesse outro ponto amarelo aqui é outra, e nesse outro ponto amarelo é outra. Já que a gente tem também aqui a ideia do teorema de Stevens. Lembra que o teorema de Stevens fala a respeito da coluna de líquido ou de fluido que está acima do objeto, desse ponto, que exerce uma pressão relativa à diferença de altura? Então, a gente também tem que relacionar isso. E essa é uma ideia, uma aplicação bastante útil para nós no ramo da engenharia, que é a ideia de vasos comunicantes. Beleza? Perguntas, pessoal, com relação a vasos comunicantes? No? Tranquilo? E para finalizar, então nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou falar sobre o teorema de Arquimedes, depois a gente faz exercícios na próxima reunião, vou dar um tempinho para vocês, um intervalinho de 10 minutinhos, e aí a gente volta para finalizar a aula, beleza? Eu acredito que vai dar tempo, deixa eu até ver. É bem isso mesmo, tá, gente? Então, aguarda um pouquinho aí, dá um print nessa tela. Beleza? E agora eu vou falar sobre o Teorema de Arquimedes. Esse cara foi fantástico. Na verdade, as alavancas foram o sistema de aplicação mais famoso do Arquimedes. Foi com os quais ele conseguiu proteger a cidade de Siracusa de Roma, tá? Quando Roma tentou invadir a cidade. Embora não conseguisse, traído Arquimedes, foi assassinado, né, por um soldado romano, e Roma tomou a cidade de Siracusa depois, né, infelizmente, porque ele foi traído por um colega, né, né, que trabalhava junto dele para o rei, tá? Para o rei de Siracusa. Então, olha só, vamos lá, Teorema de Arquimedes. Antes de eu falar do teorema de Arquimedes, tem uma história bem legalzinha que ajuda a gente a entender como funciona essa ideia. Que, na verdade, Arquimedes percebeu um conceito bastante importante, que tem a ver com a ideia de densidade, que foi um conceito fundamental que a gente estudou inicialmente. Então, o que aconteceu lá em Siracusa? Ele tinha estudado em Alexandria, foi estudar com Euclides, um grande matemático. E quando ele voltou com ideias revolucionárias. Né? E o rei estava com um problema. Né? O rei tinha um problema que estava instigando o rei, né? Puxa, o rei estava assim, será que meu Ourives não está me roubando? Né? Eu pedi para ele fazer uma coroa toda de ouro e não estou meio desconfiado que ele não construiu toda de ouro. Né? Enfim,
Como é que ele ia descobrir isso? Né? Como que ele ia ter certeza se era toda de ouro? E aí ele pediu para Arquimedes, chamou Arquimedes veio, conversou com ele e tal. Falou assim, bom, dá-me 3 dias então para que eu possa determinar como definir se é toda de ouro ou não essa coroa. Ele pegou a coroa, levou a coroa, né, consigo. E nisso, ele deixou a coroa no lugar e foi tomar banho lá. Né? Eles tinham aquelas banheiras, né, de águas termais na Grécia Antiga, ou que eram aquecidas, né, uma espécie de sauna antiga. E aí, ele tomando banho, quando ele entrou na banheira, ele... Eureka! Esse é o cara da Eureka, né? O Arquimedes é o grande cara aí dos fluidos, é o grande cara que está relacionado ao conceito de densidade. O que foi esse Eureka, né? O que aconteceu? Na hora que ele entrou na banheira, tem vários videozinhos no YouTube, depois se vocês quiserem ver, são bem legaisinhos e curtinhos. Ele entrou na banheira, quando ele entrou na banheira, ele percebeu que a água subiu. Ele falou, puxa, mas por que isso aconteceu, né? Ele falou, opa, será que não está aí a chave, a resposta para dizer se a coroa é toda de ouro ou ela tem outro metal? E ele justamente criou um sistema, né, todo arquitetado, com balanças para mostrar, através de um recipiente com água, que a hora que ele colocava essas medidas que foram ditas pelo rei, né, que ele deu essa quantidade de ouro para o Ourives, ele percebeu que elas eram diferentes. Né? E aí o que acontece? Além disso, né, o rei falou assim, ó, você tem certeza, Arquimedes? Absoluta? Né? Absoluta? Ele falou assim, ó, se eu não estiver certo, pode cortar minha mão. Aí ele pediu um martelo e quebrou a coroa. Quando ele quebrou a coroa, o rei pôde perceber que era uma liga de ouro com outro metal nobre, mas que não era ouro. Tá? Então é bem interessante essa ideia, porque aqui nasce o conceito de densidade. A densidade das coisas tem a ver com a massa específica também, como a gente já viu, né? E ela é diferente para cada substância, tá certo? Então, é por isso que a gente observa navios imensos flutuando na água. Mas, poxa, aquele metal não é extremamente pesado. Mas que conceito está relacionado aí? Não é só o conceito de densidade, é o conceito de pressão também. Tá? Então, aqui, eu diria que no termo de Arquimedes nós temos os dois conceitos atuando fortemente para falar como funciona a ideia da densidade, da pressão para um corpo flutuar ou não. Tá? Então vamos lá, gente, olha só. Vamos pensar em 3 situações. Primeira situação, eu tenho um recipiente com água aqui e tal, ó. Tá? E aí eu vou colocar um objeto que vai ficar assim. Tá? Coloquei um objeto que ficou assim. Na água. Opa, eu tenho isopor ali na água, beleza? Então uma bolinha de isopor. Agora eu peguei um outro recipiente e eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um objeto que vai ficar parcialmente submerso. Vai ficar assim. Vai ficar aqui, ó. Sei lá, eu pego um objeto que é uma esponja que não é tão absorvedora de água assim, e a quantidade que ela absorveu foi suficiente para ficar com a densidade da água e ficar nessa posição. E eu tenho uma terceira situação. Ó, última situação aqui, ó. São as situações mais interessantes para a gente estudar o princípio da Arquimedes. Eu tenho um objeto que ficou depositado no fundo, ó. Ficou depositado. Então, ó, um flutua, o outro fica parcialmente submerso e o outro depositado lá no fundo. E aí, é claro, que Arquimedes não assim intitulou, mas depois, com o passar do tempo, apareceu um novo conceito, que está relacionado com força, que é a força de empuxo, que aparece aqui nesse caso e que tem a ver com a densidade do fluido do objeto em questão. Tá? Lembra que pressão é força sobre área. Então, a força, nesse caso, vai ser sempre a força peso. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, a força peso está vindo para baixo. Tá? Só que aqui, nesse caso, a força que aparece para cima, impedindo que esse objeto afunde, ela é maior. Ela vai estar lá para cima. A gente chama de empuxo. Tá? Empuxo. Essa aqui é a situação que a gente chama de situação de equilíbrio. Né? Tá? Então, antes da gente falar da situação de equilíbrio, a gente já percebe que aqui, ó, o empuxo é maior do que o peso, tá? Então, são forças, ó. O empuxo é maior do que o peso, tá? E aí, o que acontece, gente?
a gente pode ainda descrever que a densidade do fluido é o quê? Maior, desculpa, que a densidade do objeto. Ó, densidade do fluido é maior que o objeto fica boiando no fluido e a força de empuxo é maior do que a força P. Beleza? Tranquilo? Agora aqui nesse outro caso, olha só. Aqui eu vou ter diferente. Ó. Aqui o empuxo vai estar para cá e o peso vai estar com a mesma quantidade. Ó. Se você pegar aqui, ó, desse canto, ó, empuxo, peso. Eles têm a mesma intensidade. Nesse caso, ó, vou tirar esses vetores, porque aqui eu já tenho essa relação, que o empuxo é igual exatamente ao peso. O empuxo é igual ao peso. Beleza? Consequentemente, a densidade do fluido é igual ao do objeto. Ó. Tá? Então, eu já posso definir várias coisas aí. E, por fim, nós temos essa situação, onde o peso é maior que o empuxo. Tá? O empuxo é pequenininho em relação à força-peso. Então, olha só, o empuxo é menor do que o peso. Logo, a densidade do objeto é maior do que a densidade do fluido. Olha lá que legal. Tá? Então, essas são as situações que a gente deve sempre analisar nos problemas que envolvem o teorema de Arquimedes, que é o teorema do empuxo. Tá? É por isso que um barco daquele tamanho consegue flutuar. Tá? Porque a força que está sendo aplicada através do peso está distribuída numa área maior. E aí a pressão é menor. Consequentemente, o que acontece? Essa força de empuxo, ela é o quê? Maior. E aí, como ela é maior, o objeto boia. Se essa força de empuxo for pequena, o objeto começa a submergir. E se a força de empuxo for menor ainda do que a força-peso, o que acontece? O objeto afunda. Tá? Os submarinos funcionam assim. Eles submergem e emergem na água, absorvendo a água do mar ou empurrando a água do mar para fora deles. Tá? Então, aqui existem inúmeras aplicações do teorema de Arquimedes. E aqui é importante a gente pegar o caso mais fácil, mais trivial, que é onde o empuxo é igual ao peso. Se a gente usar o empuxo igual ao peso, olha só o que a gente obtém. Vou colocar aqui do lado, tá? Vou colocar em amarelo. Se o empuxo é igual ao peso, eu posso dizer que o empuxo é o que M vezes G. Só que M é o quê? É massa vezes volume, né? Então, olha, o empuxo é densidade, perdão, né? Ou massa específica vezes volume vezes gravidade. E aqui, ó, nós temos o empuxo, tá? Nós temos o empuxo. Gravidade é uma grandeza vetorial, e empuxo vai ser uma grandeza vetorial. Ela vai ter uma direção em sentido, né? O que acontece com aqueles dirigíveis, né? O que acontece com balões? A mesma coisa, o teorema de empuxo aplicado através do volume de ar, da densidade do ar que está no interior desses balões, né? Desses dirigíveis, para que essa força de empuxo seja maior ou menor, ele possa subir ou descer. Beleza? Pessoal, perguntas a respeito dessa ideia de empuxo aí? Não? Tranquilo, teorema de Arquimedes? Beleza? De boas? Tá. Então é o seguinte, pessoal, faltam 4 minutinhos. Eu vou dar 10 minutinhos de intervalo. A gente volta, termina com 2 exercícios a nossa aula. E depois eu abro espaço para vocês tirarem alguma dúvida, se vocês tiverem, tá? A respeito dos assuntos que a gente abordou hoje. Beleza? Então eu vou fechar a nossa aula aqui. Daqui 10 minutos eu venho com outro link para a gente terminar a nossa aula de hoje. Beleza? Até daqui a pouco, galera.